Pessoal, boa noite. Está muito fraco, meus amigos. Eu não ia nem falar isso, mas é preciso. O pessoal está tão fraco que a palestrante fica triste. Olha. Pessoal, boa noite. Já melhorou, né? Eu brinco assim, Ângela, mas é essa energia para você, minha amiga. A palestrante de hoje, a Ângela Linhares, ela vai falar sobre ação e reação do trabalho evolutivo. Então, é um assunto muito interessante, muito importante. Ângela, você vai permitir perguntas no final, se precisar, nos 10 minutos finais? Então, ela está dizendo que se tiverem dúvidas e quiserem perguntar, perguntem, por favor. Vamos aos avisos da semana. Aqui na Água Fria, as palestras públicas do dia 4 de março, na próxima sexta-feira, nós temos 2 horários, às 4 horas da tarde e às 20 horas. Às 4 horas da tarde, a Roselita vai falar sobre o autoconhecimento e a reforma íntima. Ainda aqui na Água Fria, só que às 20 horas, este horário, o palestrante Sérgio Santiago vai falar sobre Dr. Bezerra de Menezes e a caridade. Então, repetido, a Roselita vai falar sobre autoconhecimento e reforma íntima, e o Sérgio Santiago vai falar sobre Dr. Bezerra de Menezes e a caridade. Continuando com os avisos, estão abertas as inscrições para as novas turmas do ESD básico. Inscreva-se e convide um amigo. Pessoal, uma das coisas mais bonitas e mais interessantes na Casa Espírita, Paulo e Estevão, é exatamente convidar para estudar, para não engolir goela abaixo, para que a gente saiba o porquê da doutrina. A doutrina espírita é religião, é ciência, é filosofia. O que é? É interessante que a gente estude, que a gente tenha uma base. O que significa mediunidade? Então, o importante é estudar dentro da razão, sem fanatismo. Tá certo, meus irmãos? Vamos ver outros avisos. Aproveite e adquira a edição histórica do livro Paulo e Estevão. Temos também no jornal do aniversário do Jeff, de 65 anos. E não haverá reimpressão, pessoal. A edição é limitada. Então, o recado está bem claro, tá? Vamos ler uma mensagem do livro Mais Luz, o Espírito da Lira, pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Em paz com todos. Muitas vezes na trilha evangélica fica o vazio deixado pelas afeições que nós exoneram do carinho maior. Fica o travo da desilusão, aquelas desilusões que jordeavam conosco ainda ontem e hoje acabam se retirando e tornando-nos desorientados dessa estrada que partilhamos em serviço comum. Entretanto, isso é natural e fatal. Peçamos a Deus por eles, nem mesmo nós que os amamos e que esta solidão passageira somos induzidos à capacidade de maiores reflexões. Devemos conseguir procurar saber quantas dores e quantas provas carregam. Sigamos, pois, à frente, abençoando a todos. E tem mais. Que a luz do Senhor a todos alcance e que proteja sempre. Com esta mensagem,
de Batuíra. Vamos fechar nossos olhos, quem achar conveniente, quem quiser se acomodar em suas cadeiras, relaxando. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. O silêncio também é uma prece. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta casa que nos ampara, que nos recebe. A todos nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pelos nossos amigos. Ah, Senhor, obrigado por Jesus Cristo, nosso querido irmão, que está sempre conosco, tentando nos ensinar com as suas palavras maravilhosas, com seus ensinamentos, com as suas lições. Nós só temos que lhe agradecer, Senhor Jesus. Amigo, Jesus, querido irmão e mestre, nós te pedimos, afasta de nós as dificuldades, Senhor. Afasta os problemas, Senhor Jesus. Nos ensine, nos dê a luz como podemos contornar essas dificuldades. Nos dê um discernimento para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Senhor Jesus, querido irmão, ensina-nos a amar, que é a principal mensagem que deixaste para nós e nos pede sempre e ainda temos dificuldade. Ensina-nos a amar, Senhor. Meu irmão Jesus Cristo Nazareno, nós pedimos a tua bênção. Abençoa-nos, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Minha querida amiga Ângela Linhares, por favor. No tempo de Cristo, a gente tem Joana de Ângeles como Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa, uma espécie de prefeito, que era muito amigo de Pilatos, e amigo na corrupção também, nas formas de lidar com a coisa pública. Mas havia outro problema com o intendente Cusa, que feria Joana de Cusa, que era a Joana de Ângeles no tempo do Cristo. Ele era muito mulherengo, vivia com uma certa liberdade de orgias e coisas desse gênero, o que não era tão raro naquele tempo, sobretudo no poder, nas classes mais dominantes, vamos dizer assim. E Joana de Cusa estava como que cansada. Quando ela viu o mestre, alguma coisa despertou nela, o que ela não conhecia de si, e ela parte para conversar com Jesus, tentando um consolo, tentando um encaminhamento diferente de sua vida. E é então que, nessa conversa com Jesus, ela vai contando, assim como que desabafando das suas dificuldades conjugais, sobre as suas dificuldades conjugais, tecendo comentários, fazendo um grande desenho sobre sua vida com o intendente Cusa, suas dificuldades nesse nível. E é então que Jesus, com a sua energia, o seu magnetismo, dá-lhe outra visão do que ela vivia. E duas coisas, basicamente, vamos dizer, duas linhas de reflexão ele traz para ela. A primeira, ele dá-lhe a entender algo que seria uma pedra onde ela calçaria todas as próximas experiências. Ele diz, tende bom ânimo, ânimo de ânimos, quer dizer, põe a alma no que você vive. E disse também, é preciso ser fiel a Deus até o fim. Vamos dizer que
A Joana de Ângeles, que era Joana de Cusa nesse tempo, e trazia essas problemáticas conjugais, precisou da primeira coisa, ter de bom ânimo, logo depois, quando o marido desencarna, e ela fica só com 2 filhos. A política de então toma tudo que ela tem praticamente, ela passa a ser empregada das amigas, vai tentar uma profissão naquele tempo não havia, as mulheres eram muito dependentes dos homens, e o Humberto de Campos, pela pena do Chico Xavier, vai nos contando que lá, velhinha, já os cabelos brancos, ela veio naqueles navios antigos, que ali se vivia os trabalhos mais subalternos, e ela voltava dessa peripécia, desse périplo por aquele mundo antigo, num trabalho humilde, quando ela, depois, numa espécie de catacumba, que eram os lugares onde clandestinamente os cristãos se reuniam, ela é pega pela polícia daquele tempo, como cristã, e levada ao circo para ser comida pelos leões, como também era de costume. E nessa hora, o filho dela, na hora mesmo que os leões vinham, o filho dela diz: mãe, ajuda, porque eles perguntavam se a pessoa queria negar o Cristo para se salvar. E o filho: ajuda, mãe, nega esse Cristo. E é a única hora que ela chora e diz para o filho: não, é preciso ser fiel a Deus até o fim. As duas coisas que Jesus lhe indicava: tem de bom ânimo, ser fiel a Deus até o fim. Vamos parar um pouquinho aí, para a gente pensar que o trabalho evolutivo, ele deve ser mais e mais se apropriado por nós mesmos. A nossa reflexão pessoal deve tomar conta do sentido do que a gente vive, do sentido espiritual. Porque uma coisa é a gente produzir sentido político, como a gente gosta de dizer. Entender, politicamente eu estou assim, porque as classes sociais, porque a política desse tempo, por causa disso, os partidos. Essa dimensão é importante. É importante a dimensão econômica, porque eu estou assim, assim. É importante a dimensão afetiva, mas a dimensão espiritual, se situar como espírito, como um ser imortal, em trânsito evolutivo, quer dizer, em aprendizagens para o espírito, requer que a gente forme como que um duplo, onde a gente pensa sobre si mesmo, se distancia do que vive para melhor criticar e criar novas possibilidades dentro do que vive de evolução. Então, Joana de Ângeles, ao conversar com Cristo, e Humberto de Campos, ao nos trazer esse momento precioso, ele nos indica justamente a necessidade que nós temos de produzir sentido espiritual para a nossa experiência. Às vezes a pessoa está com um relacionamento difícil, está com um filho problema, uma viciação qualquer consigo, a própria alguém da família mais próximo, e ela traz esses dilemas permanentemente e pensa de tudo que é de jeito sobre aquelas questões, mas não se coloca. O que o Espírito aprende ali? Como é que eu posso pensar nessas minhas encrencas, vamos dizer assim, como gosta de dizer Alberto Almeida, como é que eu posso pensar nessas dificuldades, me situando como um ser espiritual? Então, não é automática a produção de sentido espiritual para viver, não é. Aqui tem um trabalho do sujeito, um trabalho reflexivo, um trabalho de pensar o que se vive. Quando a gente está vivendo um drama qualquer, pessoal, social, mesmo que a gente considere as outras dimensões, a política, a econômica, a afetiva, e todas as outras, é importante que a gente, em algum momento, vá trabalhando mais e mais esse sentimento de ser um ser espiritual em trânsito na Terra. Em trânsito para aprender. Então, nesse momento aí de Joana de Ângeles, a gente pode trazer esse momento para pensar que essa reflexão deve nos situar diante do que a gente vive com bom ânimo, com força, com energia de transformação. E com a energia de transformação das condições sociais onde a gente está situado, e também com a energia de transformação de nós mesmos.
Esse tempo do ânimo, ele vai nos colocar que a reflexão que a gente faz sobre nós como seres espirituais não deve nos tirar do mundo, mas deve nos dar a energia de superar e de aprender as situações, de aprender nas situações que a gente vive e que a gente acha mais difícil. Então, a outra coisa que é preciso ser fiel a Deus até o fim é algo também muito importante, porque a gente vive num lugar em que reina a lógica da mercadoria. Então, a gente pensa, como dizia aquela lei de Gerson antiga, é preciso, eles diziam na TV, você deve levar vantagem em tudo. E mesmo que a gente diga, isso foi uma propaganda e tudo, mas isso, de certa forma, é uma metáfora da lógica da mercadoria, que nos mostra que é como se a gente tivesse que estar trocando coisas, usando as pessoas como coisas e trocando coisas por pessoas ou coisas por coisas. Então é difícil a gente sair dessa situação e pensar de outra forma como ser espiritual, sair dessa lógica do ter e adentrar uma lógica do ser, de que aquilo que a Joana de Ângeles fala na psicologia da gratidão, desenvolver um sentimento de gratidão amoroso pelo existir humano. Bonito. Desenvolver a nossa sensibilidade para amar o existente. A gente tem perdido um pouco de vista os estudos sobre juventude hoje, e mesmo quando a gente trabalha com juventudes, há uma visão que eles trazem de um presente maciço, como se eles não conseguissem pensar em projetos de futuro, como se eles não conseguissem pensar em trazer sua ancestralidade, de sua ancestralidade ou do passado, aquilo que é relevante, aquilo que deve continuar. Então, a crítica que a gente faz aos processos da sociedade hoje, aos processos de convivência humana, elas acabam por não dar uma certa medida do que é válido, do que é belo como construção coletiva, como construção pessoal, como construção humana. Então, a gente sente assim que é como se fosse um trator passando por cima de muita coisa significativa. E o movimento de decantar dessa crítica, aquilo que é válido, que serve para viver, que serve para amar, que serve para continuar, que serve para transformar, é um movimento desse trabalho do sentido espiritual que a gente deve fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente mostra, então, a necessidade de produzir um sentido sobre as nossas questões, sobre a nossa vida. E Joana de Ângeles, que é um espírito que já tinha uma certa evolução, logo depois dessa vida, ela vive duas outras experiências que ela não conta, em que ela vai trabalhar esse marido difícil, dois filhos, que eram o Divaldo e o Newton, aquele colega dele, o Newton, da Mansão do Caminho, que com ele dirigiu a Mansão do Caminho. Então, ele pergunta, Divaldo, no livro Joana e Jesus, por que você não me levou para falar com Jesus? E ela fica calada. Aí ele diz, boa coisa eu não devia estar fazendo. Ela não diz nada. Mas há uma indicação de que nas próximas duas existências ela vai trabalhar esse marido e esses filhos. E logo depois é que ela vai buscar o conhecimento que naquele tempo a mulher só podia ter nos conventos, e ela resolve fazer perdurar essa sua condição feminina nas suas escolhas reencarnatórias. E é então que nos conventos ela vai estudar, vai ficar uma mulher ligada às ciências, às artes, às línguas, toca 8 instrumentos, fala 7 línguas, ela é considerada a monja da biblioteca, quando foi Juana Inés de la Cruz, a poetisa mexicana. Então a gente vê esse espírito, ele tomando as rédeas do seu destino. O ato de tomar as rédeas é passar a escolher com critério aquilo que se quer viver como tarefa evolutiva. Mas isso implica no autoconhecimento. Talvez seja por isso que Joana escreve toda uma coleção em que ela coloca na sua psicologia o autoconhecimento como muito importante. Porque é o autoconhecimento que vai gerar a capacidade de escolher o que seria a aprendizagem fundamental da nossa vida. O palestrante Haroldo Dutra Dias,
em uma palestra sua, que na verdade é um estudo precioso sobre o livro Ação e Reação, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, ele nos mostra o caso do José Olímpio, que era um homem que matou os dois irmãos para ficar com o dinheiro deles, criou uma situação de acidente no lago, e depois cria uma situação, depois que esses dois irmãos percebem que eles iam dividir uma herança, não precisava fazer isso, todos iriam ganhar bem, mas a submissão, isso que se chama estar tomado de paixão no sentido negativo, ser manipulado por aquele sentimento inferior, não tomar conta, não tomar posse da reflexão dele. Então, o José Olímpio foi dominado por essa paixão pelo dinheiro. E aí assassina os dois irmãos, simulando um acidente. Esses dois irmãos, quando sabem, voltam-se contra ele, a mulher, em situações que a gente não vai definir aqui, eles desencarnam e eles já se voltam para o filho deles, o Luiz. Então, é justamente quando vem uma equipe espiritual, que o André Luiz está junto a ela, coordenada por Silas, eles vão na casa desse rapaz e de noite eles ficam assombrados por ver mais de 100 espíritos contando dinheiro, fazendo planos de tomar a terra do vizinho, digamos, tomados pela paixão do dinheiro. E aí que o Silas vai contar uma problemática semelhante, chega para eles e faz uma abordagem dizendo que ele se interessou por aquele lugar porque ele trazia um dilema assim, um drama pessoal dessa natureza. Havia sido médico, não licenciado em medicina, e o pai, quando casara com uma mulher mais jovem, depois de viúvo, ele resolveu que ele estaria tendo que dividir a herança, coisa que ele não aceitou. E foi então que ele criou uma situação de traição da mulher mais nova do pai dele, né? Que já era viúvo quando casou com ela. E dentro dessa situação de traição que ele cria, ele faz o pai dele pegar a mulher na cama com um outro homem, e aí acontece dele matá-la e matar-se depois. Então, o Silas vai contar todo esse drama, dizendo-se causador dele, ele, que era coordenador da equipe do André Luiz. Está dando para entender? O coordenador que estava contando sua história, que era muito grave assim. E ele dizia, faz 50 anos que eu trabalho nessa mansão Paz e ainda não encontrei essa moça. Já está todo o planejamento, já está todo o planejamento reencarnatório da minha próxima reencarnação, já está tudo preparado, mas eu não acho a moça. Essa que casou com meu pai e que, de certa forma, é o pivô da minha história. Aí o André Luiz disse, por que os espíritos não lhe dizem onde ela está? Ele diz, não, mas eles não resolvem as nossas situações. Então, subentende-se que ele vai ter de encontrá-la nesse caminho dele, de experiências, de ajuda, de trabalho. Então, o que a gente aprende nessa situação? Depois que Silas vai levando a equipe dele, que é a mesma que o André Luiz, vai levando para aquela casa, tentando trabalhar esses dois espíritos que estavam observando o rapaz, eles levam uma conversa que nos traz o fundo do problema, o cerne dessa questão, que é, eles dizem, e a gente aprende com o André Luiz, que todas as criaturas têm uma dificuldade central, um tema central, um problema central, para o qual elas, por causa desse problema, dessa questão, dessa dificuldade, elas reencarnam, sobretudo por elas, por essa dificuldade. Mesmo que ela tenha outras aprendizagens, que se façam muitos trabalhos em outras dimensões da vida que alavancam nossa evolução, há uma espécie de linha fundamental de aprendizagem que faz com que a gente, por ela, reencarne nas mesmas situações, ou pelo menos nas mesmas situações de aprendizagem. Quer dizer, mesmo que os dramas mudem, mas o fio condutor daquela cena, fundamentalmente, é aquilo que a gente precisa aprender, em especial. Então,
no caso desses espíritos, dessa história que André Luiz estava contando, eles traziam a problemática do dinheiro. Então, se eles não resolvem aquilo, eles vão reencarnar outras vezes. Cada vez com menos gente que os ama do lado e cada vez se comprometendo mais com a mesma situação. Então, todos nós, assim, de certa forma, temos esse eixo, essa linha de evolução central, esse problema ou dificuldade ou tema central que a gente deve reconhecer. Diante dele, a gente às vezes nega sua existência. Às vezes a gente faz como avestruz, bota a cabeça no chão para não se aperceber. Mas é importante que a gente se aperceba disso. Madalena, por exemplo, quando olha para o Cristo e ele diz para ele: Senhor, eu tenho amado tanto e tenho sede de amor, ela identifica aí o lugar da sua problemática maior. Um tipo de amor sem qualidade que ela estava experienciando. Um tipo de experiência afetiva, sexual, que deixava um vazio. Que deixava um vazio permanentemente na sua alma. Ela identifica esse lugar fundamental de trabalho evolutivo. Ivone Pereira também identificava. Quando Ivone Pereira, na sua obra magistral, que sou louca pela personalidade ímpar de Ivone Pereira, estudo a Ivone como quem aprende a ver coisas importantes do alimento espiritual da vida. Ivone trazia duas problemáticas muito vinculadas uma à outra. A problemática do amor, que ela identifica central, era ali tão aguçada que quando ela não estava bem no amor, por algum motivo, ela abandonava o parceiro, ia viver outras experiências. Quando voltava, ele tinha se entregado à morte, a filha também, como é a última encarnação, e ela nem não escreve sobre ela, só é mencionada, né? Nas outras narrativas, o Cavaleiro de Lumières, o Drama da Bretanha, nas Voragens do Pecado, várias vidas dela, o conto Nina da Sublimação, são vidas em que ela conta essa dificuldade com a fidelidade no amor, com a construção de uma relação duradoura, de um compromisso com o outro mais profundo. Quando ela estava numa relação assim, de alguma forma ela sentia tédio, ela deixava por coisas menos importantes, mesmo para ela, ia viver coisas fugazes ou coisas em que a materialidade era dominante, não o sentimento. Então, nesse percurso, ela muitas vezes se perde de si mesma, repetindo os mesmos dramas, errando do mesmo jeito, segundo ela. Então, a gente vê a linha fundamental de aprendizagem da Ivone quando é médium, quando é a Ivone Pereira, que vai escrever também Memórias de um Suicida. A problemática fundamental que ela anuncia de si, sou suicida, quer dizer, eu estabeleço condições para gostar da vida. Quando a vida afetiva não está boa, eu nego a vida. Então, essa problemática era a problemática que ela mostrava como suicídio, na verdade, trazia uma problemática de fundo, que era a sexualidade. Uma sexualidade voltada para o sexo no sentido estrito e não para a energia de criação, para a energia do amor coletivo, para a energia das construções sociais também, das construções afetivas de outra natureza, como entre amigos, no movimento da nossa espiritualidade, como no centro espírita, e outros movimentos de afeto e de construção intelectual, de construção ética, de construção artística. Ela se perdia desse aspecto da vida e ficava um pouco tateando naquela relação difícil. E aí
põe condições como se só serve se for como eu queria. Um pouco assim. Então, muitas vezes a gente também faz isso. No trabalho evolutivo, a gente não abraça as situações que nos parecem mais difíceis. Aquela dificuldade familiar, aquela dificuldade no trabalho. Quando tem uma coisa ruim, a gente diz, eu questiono tudo. Não identifica o problema, né? Porque uma coisa é você dizer de uma pessoa que você ama, eu não gosto disso que você faz, mas de você eu amo. Outra coisa é você não gostar de uma coisa da pessoa e dizer, eu não gosto de você. Então, a gente vê muito no centro espírita as pessoas chegarem, às vezes, por causa de um aspecto do outro, questionando toda uma relação, que tem toda uma história. Então, se põe tudo em questão. Às vezes não precisa você pôr sua relação, qualquer que seja, em questão, por causa de uma dimensão problemática que ela traz. Então, você pode dizer, isso eu não gosto, mas de você eu gosto, vamos trabalhar isso. Um pouco assim que ela nos conta que fazia. Ela dizia, e eu não gosto de viver mais, quando não estava de determinada forma o amor. Então, abraçar as condições reencarnatórias, que é o que a gente aprende com a vida de Joana de Ângeles e a obra, é um pouco identificar nas situações da vida e das pessoas que são verdadeiras tarefas evolutivas. Cada pessoa da nossa vida é como que uma tarefa evolutiva. Uma traz a tarefa do perdão, a outra traz a tarefa da humildade, a outra traz a tarefa do trabalho, da operosidade. De repente você fica sozinha, tem que sustentar não sei quantos filhos. Então, essa é a tarefa do trabalho, a tarefa da humildade diante de uma sogra difícil, ou de uma chefe mais complicada, ou de uma colega ou irmã que traz uma maior dificuldade com a simplicidade na sua relação com ela. Então, as pessoas, na verdade, quase que nos trazem tarefas de aprendizagem, mas há uma linha básica que parece ser, naquela dificuldade, o lugar que a gente sofre mais. Como eu gosto de dizer na Rádio Corredor, que é a conversa, a cultura espírita, né? E é onde se faz também muitos aprendizados, na prática de trabalho espírita, em todas as práticas que a gente convive com espíritas, a gente ouve muito falar, a minha área de queda é essa. É a área que eu sofro mais. Tem gente que tira de letra, como se diz, tem gente que dá conta, mas nessa área eu tenho dificuldade. Ou o dinheiro, é o orgulho, é a indiferença, é a sexualidade, é o apego ao poder, de variadas formas. O poder não é só um poder político, o poder na forma de lidar com as relações. Tem que estar por cima, por isso arruma triângulos para ficar por cima, para dominar as situações. Então, às vezes, algo que parece ser aquela maior dificuldade nossa, na verdade, ele é sintoma de uma dificuldade de fundo, que é importante identificar. Então, nessa reflexão de hoje, a gente vai pensar em se conhecer. Se conhecer mais, identificar, então, que nesse lugar que eu trago de muitas existências, uma dificuldade que se repete, é agora que eu preciso transpor essa dificuldade. O Haroldo Dutra, estudando esse trabalho, ele chega a dizer, se você não fizer isso, você perde a reencarnação. Eu não sei se eu diria tanto. E ele diz também que a gente fala tanto em transição planetária, mas se cada um superar a sua dificuldade central, a gente faria realmente uma transição planetária. Porque se a gente erra do mesmo jeito, há 50 encarnações, como vai haver uma transição planetária se nós não mudamos? A transição planetária não são tsunamis, não são problemas de maior atrito social, embora estejamos numa época em que isso se intensifique. A transição planetária é, sobretudo, uma convocação para a gente mudar. Então, o trabalho evolutivo agora, neste momento social, neste momento do planeta, ele se intensifica.
como pergunta para cada um de nós sobre o que nós estamos fazendo do nosso tempo, do tempo da reencarnação, do tempo de aprender, do tempo de aprender a amar. Então, vale a gente se colocar como capaz de tomar as rédeas dessa reflexão, em vez de ser, como eu gosto de dizer, rebocada pelos acontecimentos, a gente vai pensando melhor, de forma a se apropriar sobre as nossas questões. Mas, voltando para Ivone, então, a gente vê o espírito que tinha. A gente vê que é importante a gente refletir para concluir um pouco essa parte, que às vezes a gente colhe determinadas situações que, se a gente reflete sobre elas, se apropria, toma as rédeas do nosso destino, a gente pode até construir algo para os outros sobre isso. Por exemplo, se ela trazia uma problemática como suicida, o espírito que ao qual ela se ligava, Roberto Canalejos, e que foi amor dela por muitas vidas, ela ouvia quando jovem, ele levava os espíritos suicidas para a mediúnica dela, ela psicografava o receituário que ele, como médico, mandava, e também, quando era transportada em desdobramento para ver as cenas do que ela vivera, para escrever melhor sobre elas, ela também assumia uma partilha de trabalho diante da questão do suicídio. O livro Memórias de um Suicida, eu gosto de dizer, é um tratado sobre a condição humana. Como disse Alberto Camus, o suicídio é o único problema real da filosofia. Ele diz, eu não diria tanto, mas, na verdade, a pergunta pelo sentido da vida é uma reflexão importante. E a gente vai precisar pensar a cada novo momento da nossa vida, que sentido a gente está dando às nossas experiências. É tão importante dar sentido a determinadas experiências para poder escolher melhor como a gente escolher uma alimentação boa. Ao invés da gente comer, como dizia uma mulher pobre, a galinha azul, mas não é azul do mage, da cal do mage, é azul de podre, do lixo, que ela dizia que comia. Ao invés de você comer isso, você escolher e poder escolher uma outra alimentação, isso é o equivalente de você, ao invés de viver qualquer experiência sem qualidade, escolher as experiências que você quer viver. Tomar de conta do que você quer pensar também. Como disse o Chico Xavier, tem uma colocação linda, né? Ele trabalha com elementos muito, muito profundos, de um modo muito singelo. Ele diz que o pensamento nosso é como um pássaro que pode parar aqui, se for um mau pensamento, e olhar, mas não deve fazer ninho na sua cabeça. Quer dizer, você não deve cultuar e deixar que prolifere aquele pensamento que lhe vincula à sua sombra, quer dizer, ao seu lado inferior, que você traz de muito tempo. Então, essa libertação, essa autoconstrução que começa no pensamento, mas que vai também para a sua prática de vida, para a sua prática social, ela deve ser algo que você elabora. Então, é isso que parece ensinar, entre tantas outras coisas tão ricas, Ivone Pereira, Joana de Anges e o trabalho do livro Ação e Reação, do André Luiz, que a gente precisa identificar essas nossas linhas evolutivas, identificar a principal, e não perder de vista a pergunta pelo sentido espiritual das nossas experiências. De forma que a gente possa fazer como Joana dizia, né? Deixar que a gente venha a ser aquilo que a gente precisa ser, que é o trabalho da individuação, o trabalho evolutivo fundamental. Eu queria ouvir um pouco as perguntas, as complementações agora. Alguém deseja fazer alguma pergunta? A senhora falou que as encarnações normalmente elas têm um objetivo central.
para que você possa resgatar. Então, senhora, como é que a gente consegue identificar essa linha que nos trouxe de volta para que a gente possa criar esse processo de crescimento? Nesse trabalho do André, muito boa essa sua pergunta. Eu tinha dito que é o processo do autoconhecimento, não é? Mas o André Luiz sempre dá umas coisas um pouco mastigadas para a gente poder ir mais direto ao assunto. Ele diz, os obsessores, na verdade, desse texto da Ação e Reação, é que vão dizer, olha, é muito fácil identificar, a pessoa fica pensando a maior parte do tempo nisso. Eu dizia isso, um rapaz que estava assistindo outro dia uma palestra, ele disse, eu penso 24 horas em sexo. Eu disse, não precisa você dizer para todo mundo, não. Identifica só para você, né? Mas é mais fácil, às vezes, a gente identificar, fora uma outra pessoa que é mais espontânea assim, é muito fácil, às vezes, a gente identificar em alguma pessoa que a gente conhece, né? Porque, às vezes, é uma coisa tão acentuada que a gente identifica. Mas tem pessoas que, de certa forma, já desenvolveram um pouco todas as suas dimensões. Então, elas já fizeram de tal forma o trabalho sobre sua dificuldade que você não percebe de uma forma muito acintosa, né? De uma forma muito forte. Mas a ideia de que elas pensam 80% do tempo é uma boa dica, né? É um bom caminho para a gente refletir. Outra pergunta? Vamos? Que dica, ótimo. Ótimo. Mas, então, quando você tem essa obsessão de pensamento, seja por qualquer linha que se produza, a forma de evoluir nesse sentido é você testar essa sua aspiração, ou essa coisa que persegue, ou você adormecer isso através do autocontrole e do autoconhecimento. Olha, nesse texto do Ação e Reação, esses dois que traziam essa problemática com o dinheiro, eles têm uma hora que eles vão dialogar, não é? Quer dizer, é como quando Paulo, a gente pode ver o caminho de transformação do Paulo, né? No começo ele vai ter com Ananias, com aquele grupo do Ananias, né? Equivale a esse momento aí do José Olímpio, em que ele conversa com esse grupo do André Luiz, quer dizer, há todo um trabalho de produção de sentido, que eu estou enfatizando, né? De você dialogar com o mundo, com os outros, perguntar, trocar realmente formas de ver as coisas. Mas tem um momento logo a seguir que a equipe do André Luiz chama esse rapaz para fazer trabalhos de ajuda ao próximo. Trabalhos que eles vão fazer no hospital. Então, esse aspecto de estar a serviço do outro, ele modifica a vibração da gente. Você traz, quando você vai fazer o bem, você arranja companhias espirituais para fazer aquilo. Mesmo que em outro momento você fique mais só, mas você passa a ser parte de um grupo que trabalha daquele jeito, para o bem. Que trabalha nos hospitais, que trabalha nos passes, com fluidoterapia, que trabalha com o sofrimento humano, em qualquer que seja o tipo, o nível, né? Então, quando você vai fazer o bem, você, de certa forma, se vincula a outro tipo de energia, a um outro tipo de reflexão, em que você se descentra. Então, você sai daquela ordem de pensamentos. Além disso, o próprio trabalho da vida, da nossa sustentação mesmo, da sobrevivência, o trabalho que a gente escolheu fazer como forma de realização, ele nos tira daquele pensamento obsessivo, né? Por isso que é importante o Zen de Bourlin, que eu comecei contando, que é você gostar com alma no que faz, abraçar de fato aquilo que você tem que fazer, buscando o valor das situações e das pessoas que você encontra nesse caminho. Então, eu acredito que aí a gente tem quase que elementos de um percurso, o diálogo com o outro, né? Conversa, o estudo. Lembra que o Paulo também lia os textos, os pergaminhos do Evangelho, né? Que tinha vindo até ele?
Então, o diálogo com os outros, o estudo, a ajuda ao outro, né? Criando essas situações em que você se descentra, sai um pouco de si. Você vê que as pessoas que estão muito depressivas, elas têm muita dificuldade de sair de si mesmas, de realmente fazer uma coisa para o outro, sair daquela roda de pensamento, daquele núcleo, né, já doentio, às vezes, que fixa sua mente num determinado ponto e para. Então, para você sair desse lugar meio fixo, meio doentio, vale viver uma ordem de experiências em que você serve o outro, em que você transforma situações em situações mais felizes para outras pessoas que não você mesmo. E, por fim, ele vai reencontrar, que é isso que também acontece com Paulo, as suas tarefas mais difíceis. Que é o momento em que ele diz: eu não queria ter ajudado a mulher do meu irmão quando estava louca, estava num surto e saiu pelo lado, nós demos uma forcinha para ela morrer ali. Aí ele se sente culpado, e a equipe do André Luiz traz essa mulher, né? Parece que é a Adélia, e ela vai abraçá-los, planejar a próxima encarnação, vai ser mãe deles, uma reconstrução, um refazimento é esboçado. Assim como Paulo, que vai até a casa, se prepara no deserto, modifica o que eu gosto de dizer, de chamar o seu cotidiano, né? Vai viver um cotidiano estruturante, como eu digo, um cotidiano em que você não pensa na mesma ordem de questões. O cotidiano de Paulo, que é doutor da lei, perseguia cristãos, passa a ser o de um trabalhador da artesania, então é muito diferente. E ele se prepara até encontrar Pedro e encontrar suas tarefas mais difíceis, que aí ele já escolhe, que aí ele já fica em condições de construir mundos, situações, mudar contextos. Então, a gente vai gradativamente. Pode-se fazer um trabalho consigo, ajudando também em uma tarefa que envolve o estar junto, transformando o sofrimento do outro, ou o sofrimento social, e também realizar tarefas em que a gente modifica contextos mais amplos. Isso de certa forma, é o caminho da espiritualidade, não é verdade? A gente pode pegar a trajetória de Paulo, a trajetória desse próprio culto, a trajetória da Joana, né, que é uma trajetória mais de mar, ela sempre termina as vidas martirizadas, é um pouco diferente, é um espírito jamais com mais aquisições, né? E Ivone Pereira, que conta em todos os seus livros o seu dilema com a sexualidade, como ela transforma isso, não só no resgate, entendeu? É importante não ver só o resgate. Eu nem usei essa palavra, entendeu? Porque é muito mais, eu vou trabalhar isso em mim, e com isso eu vou modificar muitas coisas no mundo e em mim mesma, porque eu vou experienciar essa transformação com todas as minhas forças. Então, você vê que ela não só ficou numa situação de solidão, porque todo mundo da reencarnação dela, porque ela conta em 5 vidas, que eram os amores dela, que ela tinha amado e tudo, já não reencarnou. Quando ela foi Ivone Pereira, ela estava praticamente sozinha no sentido de não ter aqueles afetos antigos do seu lado, que sempre estiveram do lado dela, e ter novas pessoas. E aí ela tinha que desenvolver um amor universal, o amor por aquele pai simples, daquele sertão de Minas, que recebia até os mendigos dentro de sua casa, cuidava deles, ex-escravos, homens simples. Ela aprendeu a amar. Ela que tinha sido uma pessoa que tocava harpa, que vivia em contextos da alta sociedade, passou a ensinar prendas do lar para mulheres e mocinhas casadoras, pobríssimas. Ela que tinha tido tantas oportunidades nas vidas que ela tinha vivido, copiava os livros porque não tinha dinheiro para comprá-los ou para tê-los, e à luz de lamparina até 3 da manhã, quer dizer, mas não só isso, ela de repente escreve um tratado como Memórias de um Suicida, né? Escreve com 26 anos isso, embora só publique muito depois. Então, ela, além de
trabalhar por si mesmo, ela vai implementar coisas socialmente significativas, saindo do cerco da própria existência e alcançando o que a gente chama o trabalho social de compromisso nosso com os contextos de transformação que fomos chamados a responder. Muita paz. Tem ainda alguma pergunta? Porque o nosso coordenador já está vindo, ainda dá tempo. Diga. Eu quero contar para isso. Por meio do autoconhecimento, da auto-reflexão, você consegue identificar os seus déficits, várias áreas. E a partir dessa identificação, você aproveitar quando a gente vê as situações, etc., com essa atitude espiritual, que falou, né, uma visão espiritual, uma visão real das coisas. Mas muitas vezes, quando se identifica esses defeitos, você procura mudar pela ação. Mudança, às vezes, de fora para dentro. Isso provoca, meio que muita autocobrança, angústia, interior, porque você fica querendo ser uma coisa que você ainda não é. Isso acaba gerando um sentimento de impotência que provoca muita angústia. Então, a senhora teria algo a compartilhar com um meio, uma estratégia de mudança de dentro para fora? Vamos estudar outra obra para responder essa pergunta. No Mundo Maior, do André Luiz, há uma proposta de André Luiz de modelo de compreensão da psique. É muito até estudado esse livro pelos médicos espíritas. Ele fala, André Luiz, que nós temos como que 3 andares. Não são 3 andares de subida da nossa mente, né? Claro, a mente está, não é o cérebro, mas há uma correspondência. Ele vai mostrar a correspondência, inclusive, no nível físico desses 3 andares. Então, o primeiro andar é o lugar onde fica o passado, o segundo o presente e o terceiro o futuro. O primeiro é o inconsciente, o segundo é o consciente, o terceiro é o superconsciente. Vamos ver o que é isso. No primeiro andar ficam aqueles impulsos que você traz de longe. Por exemplo, as mulheres dizem muitas vezes, olha, você não brinca comigo. Quando eu subo no meu sapato alto, já ouvi isso? Sai de perto, né? Então, eu não levo desaforo para casa. Eu dou 10 mil para não entrar numa briga. Mas eu entrando, minha filha, sai de perto. Então, é aquele impulso do senhor de engenho, do militar, sei lá, daquela prepotência que vem, ou aquele impulso da leviandade, né? Da vulgaridade, de qualquer outra coisa menos feliz que você traz de outras encarnações. Então, esses impulsos, eles são os automatismos que ele diz. Quase automatismo, quando você vê, você já gritou, você já fez, você deve trabalhar. Mas se você ficar só no primeiro andar trabalhando, você perde os outros 2 de vista. E o segundo é o da vida de relação. O primeiro corresponde à região mais antiga dos nervos, do sistema nervoso, dos automatismos que ele traz. O segundo, a região do córtex, né? A vida de relação, você trabalhar, estudar, pagar conta, cuidar de menino, né? De amigos. É o mundo te chamando para agir, né? Porque se você trabalhar só no impulso, você vai ficando assim, como você falou. Vai ficando aquela coisa intimista, que tensiona o que eu queria ser, com o que eu sou, mas não sai disso, fica como se fosse patinando no seco. Então, o segundo andar você deve trabalhar os impulsos, e mais deve trabalhar também o seu fazer no mundo, a sua prática de vida, a sua vida de relação com as pessoas, a produção do trabalho social. E no terceiro andar é o que ele chama de castelo das noções superiores. É aquilo que é o superconsciente, que a Joana de Anjos chama, ele chama também, André Luiz, que é aquilo que você quer vir a ser, que é aquilo que você chama do futuro para começar a acontecer agora.
É o pensamento espírita, é o pensamento dos idealismos que em todas as épocas da humanidade existiram, que nós trazemos também em nós. É aquilo que a gente já pode antecipar como natureza mais cheia de sentimentos, de idealismo, de beleza, de estesia. Então, esses 3 andares devem ser trabalhados igualmente. Porque ele diz, se você fica no castelo das noções superiores, ora, sonhar sua vida não é vivê-la. Então, fica faltando a prática, a vida no mundo. E se trabalha só isso, não trabalha aqueles impulsos, você pode cair numa situação em que você depois se arrepende. O livro No Mundo Maior, os 6 primeiros capítulos, é um pouco o autor mostrando como isso se configura, esse esquema, vamos dizer, de compreensão da psique humana. Depois ele vai trazendo cada capítulo um caso. Tem um caso, por exemplo, da Cândida e da Julieta, só para você ter ideia, como é bonita, como é bonito o trabalho. Uma mãe com câncer, a filha acha que não está tendo dinheiro para pagar o convívio, vai trabalhar na noite, escondido da mãe, dançando, para poder pagar. Mas ela não se conhecia, não trabalhava esses impulsos. Então, uma coisa que era muito interessante, que era ajudar a mãe, vai se transformar numa leviandade. Ela vai viver com um rapaz que ela não quer ter, não tem coragem de ter uma relação, para não ter compromisso. Ele também vive uma vida dupla. Ela mora no apartamento com ele não a considera uma namorada, considera uma moça como fosse de programa, ela nem é. Ela estava sustentando a mãe, dançando. Então, há toda uma situação, um questionamento. A espiritualidade leva os dois para conversar. Vem cá, por que você não considera a moça de outra forma? Vamos analisar isso. Chega para a moça e diz, por que você não vai viver outro tipo de relação, não vive outro tipo de relação com o rapaz? Tudo isso porque a mãe, na beira do desencarno, pede muito pela filha. E aí a espiritualidade vai ter essa conversa, até porque a gente vive em 2 planos. A gente vive entre 2 mundos, né? Nós somos um ser interexistente. Então, a gente vive coisas de dia e de noite, continuam as coisas. Então, esses textos mostram muito bem isso. Aquele impulso que Cândida trazia, ou Julieta trazia, de outras vidas, de leviandade, ela não percebia. Foi depois que a situação ficou grave que ela percebeu. Então, algumas situações do livro mostram que determinados impulsos que a gente trabalha, de repente uma pessoa que não trabalha o impulso da arrogância, a pessoa corta, a pessoa pega tiro e atira na rua. A gente não vê tanto isso, né? A pessoa, por uma besteira, faz um acidente no trânsito, briga, perde o controle, porque não trabalha aquele impulso. Então ele diz que você deve trabalhar esses impulsos que vêm de longe, mas não deve viver só para isso. Senão você se perde dos contextos do mundo. Tem outro caso lá que o homem ele até matou ele matou o pai para ficar com dinheiro, ele era um filho adotivo. Foi infeliz, mas foi fiel à mulher, tinha 5 filhos, não disse a ninguém, estava já quase desencarnando no hospital, quando a equipe do André Luiz vai ajudá-lo, e por causa de uma prece de um dos filhos dele, uma criancinha, pedindo pelo papai. Aí a equipe vai trazer toda a história dele e mostra como ele só trabalhava o 2º andar. Não trabalhava os impulsos, não trabalhava o castelo das noções superiores, que é o 3º andar. E aquele ativismo dele trouxe no momento todo o impulso, no momento mais difícil de obsessão, trouxe um impulso de violência que ele não deu conta. Estragou um pouco a vida dele, né? Porque ficou o resto da vida, todas as noites, sem poder contar a ninguém, se sentir um assassino. Não, temos que trabalhar esses impulsos, mas temos a vida de relação e temos que construir sentido espiritual para a vida. Então, esses 3 aspectos, esses 3 andares, que André Luiz conta no livro No Mundo Maior, mostrando caso por caso, capítulo a capítulo. Olha, esse não está trabalhando no 2º andar, esse não está trabalhando no 3º, está vendo? Como é, para a gente poder identificar. Não sei se lhe ajudou um pouquinho, ajudou?
Ele pediu para mim terminar, cadê? Tá aí o Gilson. Ele quer que eu... Vai dar certo? Eu vou tentar agora. Pessoal, vamos agradecer essa querida amiga, né? Como é que a gente diz, meu amigo dela? Quando a gente gosta de uma amiga que vem aqui dar uma palestra? É só chamar, dar oportunidade de trabalho. Volte sempre. A Ângela, ela está aqui faz tempo que ela diz, olha, eu quero cantar, eu quero fazer a prece, mas eu quero cantar. Será que você me deixa eu cantar? Claro que me deixa. Então, Ângela, muito obrigado pelo carinho. Faça a nossa prece. Assim que ela concluir a prece, a gente vai saindo em 3 filas, tá certo? Vai ter o passo. Vai ter o passo. Vai fechar? Fechar. Não sei. Não sei. Vamos fechar os olhos. É um pouco sobre isso, aquela canção antiga, que às vezes eu acho que vale cantar. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, que felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar sua desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se existe um sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Por entre espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, meu amigo. Vamos neste momento pedir para a espiritualidade amiga que possa nos secundar nesse abraço que vamos dar aos espíritos que podem estar com algo contra nós na nossa casa. Vamos cada um adentrar nossa casa com os espíritos superiores que aqui vêm realizar este trabalho com a gente e vamos envolvê-los no amor que a gente sente agora, trazendo os que estão feridos, os que têm algo contra nós, os que trazem loucuras, viciações, rancores, ódios, sentimentos menos felizes na sua alma, que esses espíritos possam ser abraçados e trazidos para cá, para refazerem sua vida em algum momento, a partir dessa chegada ao centro espírita, que é um pouso de amor. Vamos pedir também pelo entorno aqui, pelos que hoje assaltariam, matariam, cometeriam atos dos quais se arrependeriam, pelos que abortariam, pelos que vivem dilemas morais, dores físicas, urgentes, pelos que trazem quaisquer sentimentos de dor maior na sua alma, que a gente possa aqui
com esse grande número de pessoas, abraçá-los, sair nesse entorno com a equipe espiritual, levando nossos fluidos de amor, nosso carinho, para amenizar as dores destes companheiros. E que a gente possa, então, também, durante toda a semana, antes de dormir, pedir a espiritualidade para trabalhar espiritualmente, quando o nosso corpo físico descansa, para o sofrimento que há na Terra, o sofrimento de qualquer natureza, que a gente possa se pôr a caminho, saindo um pouco de si, para encontrarmos no outro que sofre. E assim, em nome de Deus Pai, da espiritualidade unida, damos por encerradas as tarefas da noite. Muita paz. Vamos lá, meus amigos, as 10 primeiras filas, por favor.